Bom, na realidade, essa aula, né, a segunda aula, né, do playlist Álgebra Linear 2, não é uma continuação da aula anterior. Tá? A continuação da aula anterior nós vamos ver em outra aula. Né? Mas aqui eu gostaria de ressaltar que os conceitos, né, de vetores linearmente dependentes, independentes, né, estão bem desenvolvidos, bem explicados, né, no playlist Álgebra Linear 1. Tá lá, exemplos direitinho para vocês verem. Tá? Bom, eu vou dar continuidade, né, a sistemas lineares, né, resolução de sistemas lineares, com mais conceitos aqui que nós vamos ver. Tá? Bom, aqui eu vou minimizar. Aqui eu tenho, vamos ver aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Então aqui eu vou colocar aqui o dia de hoje, como eu sempre coloco, né? Dia 17, né, do 8 de 2021. E aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês, tá, a parte de espaços vetoriais. Tá? Aqui. Vou colocar aqui. Espaços vetoriais. E subespaços. E subespaços. Olha só, vamos trabalhar, tá, com os vetores, né? Vocês conhecem, né? É o I, o J e o K. Né? São, na realidade, né, isso aqui eles formam uma base ortonormal. O que é isso? Tá? Já falei. Ortonormal é que eles são ortogonais, né? Aqui é meu I, aqui meu J, aqui meu K. Tá? Eu combinei de não colocar seta aqui, né? Aqui eu vou colocar meu I aqui. Tá? Repara, aqui é como se fosse, eu sempre falo, é o canto da sala, tá? IJK, né? Olha para o canto da sala, você tem, né, as arestas, as paredes, tá? Aqui é minha origem, tá? Então, o que é isso? Tá? É o seguinte, esses três vetores aqui, né, eles são linearmente, deixa eu escrever devagarinho aqui, com uma letra boa, né, eles são, linearmente independentes. Aí vocês vão lá na independentes. O que é isso? Tá? Se eu fizer uma combinação linear, por exemplo, AI mais BJ mais 0K, né, igual a 0, aí BJ CK, tá? CK, né, igual, né, a 0I mais 0J mais 0K, né, se A foi igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, se implica, né, que I, J, K são linearmente independentes. Isso vai para quaisquer outros vetores. Tá? Então, repara, aqui eu tenho três vetores linearmente independentes. Então, eu digo, né, que meu I, J, K, né, gera o espaço tridimensional R3. Tá? Exatamente. Isto é, o que é? O que é isso? Qualquer vetor, né, sem a seta, né, pode ser dado por uma combinação linear, né, alfa I mais beta J mais gama K. Né? Qualquer vetor, né, eles podem ser dados por uma combinação linear desses três vetores.
Ora, se eu tiver, vamos supor, tá? Ó, V1, V2, V3 forem linearmente independentes, a gente faz exatamente o mesmo teste aqui, né? Tá? Então, qualquer vetor, por exemplo, W, né, pode ser dado por uma combinação linear, né, desses três vetores. AB, V2, mais C, V3. Tá? No caso, faz o teste, vê lá a álgebra linear 1, né? Está lá exercícios para verificar se os vetores são linearmente dependentes ou dependentes. Tá? Bom, então eu faço uma combinação linear, isto é, eu tenho três vetores, eu tenho V1, não necessariamente, ó, eu tenho V1, V2, por exemplo, e V3, né? E V3, qualquer vetor, né, do R3 pode ser dado por uma combinação linear, né, desses três vetores aqui, né? Qualquer vetor W, né? Aqui meu vetor W. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Agora, olha a diferença, né? Eu digo, né, que no caso, eu digo que o espaço vetorial, olha só como é diferente, tá? O que acontece? Você tem aquelas condições, né, certo? Por exemplo, uma combinação linear de V mais um beta W, né, no caso, né, vai ser um vetor, por exemplo, U, né, que pertence ao mesmo espaço, né? Pertence ao mesmo espaço de V e W, né? Aquela propriedade distributiva, etc, etc. E outra. Para ser espaço vetorial, né, tem de ter o vetor nulo. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Ó, imagine, ó, isso aqui é muito, muito importante, isso aqui, essa noção. Tá? Geralmente traz um pouco de confusão. Tá? Imagine que eu tenho um plano aqui, tá? Vou colocar aqui um plano aqui. Não, isso aqui é um plano. Tá? Vou supor, no primeiro octante. Tá? Então aqui eu tenho vou colocar aqui, ó, minhas linhazinhas pontilhadas aqui. Opa, até vou apagar aqui, né, para colocar minha linha pontilhada aqui, ó. Aqui, ó. Linha pontilhada, pontilhada e pontilhada. Né? Meu plano, né, repara, ele está cobrindo, né? Está cobrindo, ó. Esse plano aqui, ó, olha só, pertence, né, ao espaço R3, tá? Mas não contém a origem. Olha que isso tudo é conceito, você tem que saber. Olha só, eu vou pegar aqui, vou considerar dois vetores aqui, ó, linearmente independentes, tá? Que pertencem, né? Vou chamar esse plano verde aqui, né? Esse plano de π, pronto, tá? Eles pertencem ao plano π, tá? Então, repara só, então ele gera, né, no caso, né, ele gera esses dois vetores, vou chamar de V1 e V2, vou colocar uma letra aqui. Né? Colocar U e V. Tá? Então, U e V, né? gera colocar assim, um R2, um plano. Gera um plano. Né? Como ele gera um plano? Uma combinação linear de U e V. Tá? Agora, presta atenção. Ó. Ele gera um plano, mas não gera um espaço, vou colocar subespaço, tá? Vou colocar aqui. Ele não gera repara como é que os conceitos são muito importantes, né? Não, tá vendo aqui, ó? Não gera um subespaço vetorial. Por que, professor?
Porque esse plano não contém a origem. Não contém. Tá? Então ele não gera um espaço. Ele pertence a um plano, né? É um plano. Plano pertence, né? No caso, né? A um espaço R3. R3. Repara, olha só, lá do cálculo, né? Qual é a equação do plano? Só para relembrar, né? Ó, é A, no caso, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso aqui é a equação do plano no espaço. Né? Repara, eu tenho aqui ó, X, Y e Z. Né? A, B, C, D são constantes. Então, isso aqui é a equação do plano. Tá? Agora, olha só. Se eu tiver um outro plano, vou chamar aqui A1x mais B1y mais C1z igual a zero. Olha só. Vou chamar esse plano aqui, vamos supor, plano π1 e esse aqui, um outro plano, π2. Repara, esse plano aqui, né, o cara, né, ele contém o ponto 0, 0, 0. Né? Aqui, ó, x, y, z. Para x, y, z igual a 0, né, isso aqui é igual a 0. Tá? Já x, y, z, né, não satisfaz a esse plano π1. Por quê? Eu tenho 0, 0, 0 mais d, né, igual a 0. Certo? Então, o d é diferente de 0. Tá? Então, esse aqui contém. Então, esse plano aqui, né, pode ser um subespaço vetorial. Entenderam bem? Entendeu? Nesse caso aqui, né, vamos supor, eu tenho aqui aqui, né, eu tenho um plano aqui, um exemplo, tá? Esse plano aqui, vamos desenhar aqui, tá? Se ele contiver esse ponto aqui, né, isso aqui, né, eu posso dizer, né, ele gera um R2, né, que é um subespaço de R3. Né? Porque R3, exatamente, isso aqui é um plano, tá vendo? Contém 3 coordenadas, isso aqui é o R3. E ele é um subespaço. Tá bem claro isso aí. Aqui, olha só, imagine, né, que eu tenho uma reta, ó, tem uma reta, por exemplo. Imagina que eu tenho uma reta assim, ó, uma reta. Eu tenho pontos dessa reta, né? Tá? Então aqui eu tenho meu espaço R1, né? Tá? Que pertence, né? No caso, é um sub, isso aqui, olha só, isso aqui, né? São pontos, tá? Que pertencem, né? Os pontos pertencem ao R3. Mas esses vetores aqui, esses vetores aqui, tá? Eles não, no caso, não são subespaços vetoriais. Por quê, professor? Porque ele não passa pela origem. Já se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, repare, ó, se eu tiver, por exemplo, essa, eu vou colocar uma reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela forma, né, vetor, vou pegar um vetor dessa reta aqui, vetor V, né? Qualquer vetor W igual a uma constante vezes V, né, pertence a essa reta aqui, né? Pertence à reta, né? A reta R1. E a reta R1, olha só, forma um subespaço vetorial, né, de R3. Porque R3 é o espelho. Tá bem claro isso aí, tá bem claro. E você pode extrapolar isso, né, para dimensões superiores, né? Tá? Pode dimensionar isso aqui. Tá bem claro o que é espaço vetorial? Tá? Subespaço vetorial, espaço vetorial. Porque geralmente, tá? Quando você dá assim, ó, estou falando que às vezes você, né, você tem dúvida. Por exemplo, dado o vetor. Tá? Geralmente o vetor é vetor coluna. Tá? Por exemplo, V1, vou colocar V de V1.
Vou dar esse vetor V aqui. Olha que interessante. Ó. Te dou assim, por exemplo, 3, 2, 0. Tá? Olha só. Esse vetor aqui, né, ele pertence, né, a um plano. A um plano. Mas ele, pelas três componentes, né, a um plano, certo? No caso, né? Esse plano, né, no caso, está no espaço R3. Então você é obrigado, como esse vetor, você não pode dizer que esse vetor aqui, né, ele está no R2, né, ele está num subespaço R2 do R3, por isso ele tem três componentes. Tá claro? Por exemplo, se eu plotar esse vetor aqui, né, aqui, 3, né, 1, 2, 3, está aqui, 2, 1, 2, né, aqui, ó. Esse vetor aqui, né, ele pertence ao plano x1, x2. Mas ele, você é obrigado a colocar o componente dele aqui, porque ele, né, é um subespaço, no caso, né, do R3, por isso tem três componentes. Tá bem claro isso aí, bem claro. Isso aqui é muito importante. E quanto a ser linearmente independente, né, no caso, né, você olha, né, o playlist álgebra linear 1, tem lá exemplos, né, de vetores linearmente independentes, dependentes, etc. E os vetores linearmente independentes, né, eles formam uma base. Não precisa ser base ortogonal. Você pode ter uma base, por exemplo, um exemplo, tá? Você pode ter um V aqui, um V aqui e um V aqui, né? Eles não são necessariamente ortogonais, né? Por exemplo, tem V1, V2 e V3, né? Se V1, V2, V3 forem linearmente independentes, eles geram o espaço R3. Tá? Esse espaço R3, olha só, se você por um acaso tiver um subespaço, né, se for um exemplo, se for um subespaço vetorial, ele tem que conter a origem, tá? No caso do plano, né, nós vimos, tá? No plano de uma reta, tá? Tem que conter a origem. Tá claro? Então, essa ideia, né, você pode extrapolar, né, no caso do plano. Eu tenho aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui meu x1 e aqui meu x2, né? Um exemplo, tá? Olha só. Eu posso gerar esse mesmo plano, né, por exemplo, com esses vetores aqui, ó. Não precisa ser ortogonal, aqui, ó. Aqui eu tenho U e V, né? Eles tem que ser linearmente independentes, né? Então, ó, no caso, suponha aqui que eu tenho meu tradicional I e J, né? I e J. São vetores aqui no plano. Então, isso aqui no plano. I e J, né, são ortonormais, por exemplo. Né? O que é isso? Né? O tamanho do I igual ao tamanho do J, né, igual a 1. Certo? E eles são o quê? No caso, perpendiculares aqui. Além de o módulo ser 1, chamar de ortonormais. Tá? O I e V não são nem ortogonais, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, um vetor W, né, que pertence ao plano, ele pode ser dado por uma combinação linear alfa V1 mais beta V2. Né? Tá? É só você olhar aqui, né? Eu tenho um vetor W, aqui, ó, só para você entender bem aqui, ó. Tem um vetor W aqui, ó, né? Ele pode ser dado por uma combinação linear, né? Eu somo esses dois vetores aqui, ó, né? No caso, certo? Ó, eu tenho esse vetor, forma um paralelogramo aqui, né? Aqui e aqui, né? Então aqui eu tenho meu vetor W aqui, né? Aqui são os lados do paralelogramo, né? Só para ver aqui, só para fazer rápido aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui e tenho aqui, né? Aqui meu vetor W, só para mostrar uma figura aqui. Aqui eu tenho V1 e aqui eu tenho V2, né? O W é uma combinação linear de V1 e V2. Alfa V1 mais alfa. Que o mesmo vetor W, o mesmo,
pode ser dado por AI, né? Opa, mais BJ, tá? Sem acento, tá certo? Esse mesmo vetor W aqui, ele não sabe, ele pode ser dado aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui vai ser o AI, né? E esse aqui, ó, é o BJ, né? O mesmo vetor W pode ser expresso, né, em várias bases, né? Aqui é uma base, né? E aqui é outra base, como uma outra base qualquer, linearmente independente. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Bom, agora é o seguinte, olha só, essa aula, tá? Não tem nada a ver com a aula anterior, tá? Nada. Aqui já está num nível já de graduação para pós. Depois nós vamos usar os conceitos da aula 1, que eu prometi, tá? Que são muito importantes. Olha só, suponha, né? Que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui vou colocar em branco aqui, tá? Considere o sistema de equações lineares, tá? Aqui, vou escrever o sistema aqui, ó, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho x mais 2y igual a 1. Aqui, 2x menos y igual a 2, por exemplo. Né? Olha só. E aqui eu tenho menos x mais y igual a 0. Tá? Tem um sistema aqui. Repara só. Aqui eu tenho, né, 3 equações e 2 incógnitas. Olha que incógnitas. Olha que interessante. Como é que eu represento isso aqui matricialmente? Olha só. Eu vou ter aqui, ó. Aqui minha coluna, né? 1, 2, menos 1. Né? Aqui, ó. 1, 2, e aqui é menos, tá? Menos 1. Tá? E qual a outra coluna? 2, menos 1 e 1. Olha só. Olha que interessante. Isso aqui é uma matriz, sempre bota a dimensão da matriz. Né? Eu tenho 3 linhas, né, por 2 colunas. Agora, olha só, o que eu vou colocar aqui? Olha só, vou colocar o meu x e meu y. Vamos ver se dá certo? Vamos ver. Ó, primeira linha, aqui eu vou colocar, né, no caso, né, a dimensão. Né, 2 linhas por uma... Opa, bateu aqui, ó, tá bom. Então, o resultado, né, ó, o resultado... Já sei, ó, é o que sobrou, né? Vai ser 3 por 1, né? 3 por 1. Olha que interessante isso aqui, ó. Vocês começaram a enxergar, ó, já estamos, né? Depois nós vamos usar a aula número 1, hein, gente? Olha só. Vamos ver se isso aqui representa exatamente esse sistema. Vamos lá, ó. Primeira linha, né? Aqui só tem uma coluna, né? Então eu vou ter 1x mais 2y, tá aqui, né? No caso, tá? Aqui, 2x menos y. 2x menos y. Está aqui. E aqui, ó, menos x mais y. Está aqui. Tá? E aqui meu resultado, né, vai ser 1, 2 e 0. Tá? Aqui eu não estou discutindo se possui solução, né? Não estou discutindo nada ainda. Tá? Eu só estou mostrando para vocês, né? Possui solução. Tá? Tá? Aí vou botar assim, ainda, olha só, ainda não sei. Né? Ainda não sei. Eu não estou discutindo, resolver, não estou fazendo nada disso. Eu só estou mostrando a habilidade para vocês representarem um sistema, tá, de equações lineares. No caso aqui eu tenho 3 equações com 2 incógnitas. Tá? Eu já sei exatamente o resultado que vai dar aqui pelas dimensões que eu escrevo na minha matriz. Agora, olha só que interessante. Ó. Observe os vetores, ó, coluna
de A. Isso aqui é minha matriz A. Aqui é a matriz A. Isso aqui é minha matriz, vou colocar um X maiúsculo, né? E aqui é minha matriz B. Tá? Então, observe, né, os vetores coluna de A. Quais são os vetores? Ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 2 e menos 1. Aqui, ó, 2, menos 1 e 1. Tá? Então, olha só. Olha só. Ó, no caso, né? Pela playlist, né? Álgebra linear 1, tá? São 82, né? Vídeos. Na gravação eu coloquei 82 views, não é? 82 vídeos, né? Certo? Tem mais de 5.000 views, tá? Isso aqui, né, implica, né, que as colunas, vou colocar assim, é melhor colocar até a palavra mesmo, os vetores, os vetores coluna de A, eu vou escrever assim, o C de A, né, são linearmente independentes, quer dizer, um não tem nada a ver com o outro. Quer ver? Vou dar um exemplo de vetor linearmente independente, tá? Bem simples, ó. 1, 2, 3. Vamos ficar por 2, ó. 2, 4, 6, repara. Esses vetores, né, eles são LD, linearmente independente. Por quê? Se eu der 1, 2, 3, se eu multiplicar por um escalar por 2, vou ter 2 vezes 1, 2, entendeu? Eles são linearmente. Esse aqui, eu não consigo, né? Com esse aqui, ó, multiplicar por uma grandeza escalar e obter esse aqui. Tá? Então, eles são linearmente independentes. Olha só, então, ó, no caso, né, eles geram, né, um plano. Olha, gente, eles geram um plano. Tá? Aonde? Agora eu vou olhar para o número de componentes no R3. Certo? Aqui, e gera um plano no R3. Porque eu tenho dois vetores, tá, linearmente independentes. É como se eu tivesse isso aqui, gente. Ó, eu não vou desenhar a escala, né? É como se eu tivesse aqui um vetor aqui e outro vetor aqui, ó, certo? Aqui é um vetor, por exemplo, 1, 2, 3 e o outro independente. Tá? Então eu vou gerar aqui, ó, esse plano verde aqui, ó, certo? Com esses dois vetores. Tá? Então isso aqui, olha que interessante. É o espaço gerado pela... Opa, deixa eu diminuir aqui. Ó, pelas colunas de A. Certo? É o espaço gerado, vai ser o plano aqui, né? Tá? Meu espaço é R3, professor. Por que o espaço é R3? Ó? Por quê? Ó? Porque eu tenho 3 componentes. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. Então eles pertencem ao R3, mas eles geram até ser melhor aqui, ó. Até vou colocar até a palavra certinho, ó. Um subespaço, né? Um subespaço gerado, né? Esse subespaço é o meu R2, né? Que é o plano. Tá? Ele vai ser um subespaço se esse plano, né, contiver essa origem aqui. Tá bem claro, bem claro. Então, ó, preste atenção que eu vou dizer. Olha só. Suponha que eu tenho o seguinte, ó. Dado o sistema. Olha só que interessante. Ó. Aqui eu tenho, ó, no caso, x mais 2y igual a 5. Por exemplo, aqui eu tenho, no caso, eu tenho 2x mais 4y igual a 10. Um exemplo. Aqui eu tenho aqui, ó, 3x mais 6y igual a colocar 15.
Tá? Olha só. Aqui. Vamos ver, ó. Vetores, coluna de A. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos escrever a matriz A aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2, tá vendo aqui? 2, 4 e 6. Essa aqui é a matriz A. Né? Olha, gente, aqui eu tenho, ó, x, y, né? E aqui eu tenho 5, 10 e 15, por exemplo. Olha só, por exemplo, eu não estou discutindo se tem solução, presta atenção, não estou discutindo nada. Olha que interessante. Essa coluna aqui, ó, tá vendo? Ou essa, né? Ó, são linearmente dependentes. Porque, repara, essa coluna aqui, até eu colocar até uma outra cor aqui para ficar bem... Ó, aqui, essa coluna aqui, ó, tá? Ó, aqui, vai ser 2 vezes a primeira coluna, 1, 2, 3, né? Certo? Então elas são o quê? Linearmente dependentes. Então, no caso, olha só, no caso, né, o espaço, né, no caso, o espaço, se eu colocar sub, né, o subespaço gerado pela única coluna de A. Única. Eu só tenho uma coluna só linearmente independente. Certo? Então, no caso, né, eu teria o meu espaço, ó, aqui, continua meu... Opa, deixa eu tentar aqui melhor. Aqui eu continuo tendo meu espaço R3, ó. Aqui, ó. Isso aqui é meu espaço R3, tá vendo aqui, ó? X1, X2, X3. E agora aqui eu tenho meu subespaço, ó, aqui, ó, passando pela origem, certo? Que é isso aqui, né? É um subespaço gerado, né? Vou colocar subespaço R1, né? Que estou gerando aqui uma reta, né? Para cá ou para cá, tanto faz, né? Certo? Subespaço gerado pela coluna de A. Gente, que legal, né? É um subespaço gerado. A subespaço pertence a quem? Pertence ao R3, tá certo? Esse aqui é o meu espaço, né? No caso, R3. Tá? A dimensão dele, né? R3. Opa! Aqui a dimensão desse subespaço, né? A dimensão, né? No caso, né? É 1, né? Tá? Aqui é 3, tá? Tá bem claro? Então, atenção que esses vetores coluna da matriz A são fundamentais, tá? Até vou dar um nome para ele, depois vou falar mais, tá? Então, olha só, né? E essas, até vou colocar, vetores do espaço das colunas. Espaço das colunas. Vou escrever assim, ó, CA, né? Tá? No caso, vetores do espaço das colunas de CA, tá? No caso, né, linearmente independente, tá? São denominados de pivô, tá? Então, ó, aqui, né, olha só, nesse exemplo dado aqui, ó, né, eu tenho um pivô. Nesse exemplo anterior, aqui, ó, né, eu tenho aqui 2 pivôs. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um sistema assim, ó, opa, até vou levar até para lá, está gravado, não tem problema, tá? Aqui, ó, até puxar para cá. Se eu tiver um sistema assim, ó, x mais y igual a 10,
x menos y igual a 4. Né? Tem um sistema assim. Né? No caso. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Aqui eu tenho minha matriz A, né? É 1, 1, né? 1 e menos 1, certo? Aqui eu tenho meu xy, né? E aqui eu tenho meu 10, 4. Dimensão, ó, 2 por 2, 2 por 1 e 2 por 1. Olha só, quantos pivôs eu tenho aqui? Tenho 2, né? 2 pivôs. Por quê? São linearmente independentes. Né? O 1, aqui, o 1 não tem nada a ver com 1 e menos 1. Né? Até é interessante, até plotar para você ver, ó. Ó, essa coluna aqui, tá vendo? 1, 1. Aqui, ó. 1, 1, ó. Tá aqui, ó. O outro componente, 1 e menos 1. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o outro vetor aqui. Esse vetor não tem nada a ver com esse, né? São linearmente independentes. Mas você pode fazer o teste, né? Álgebra linear 1, playlist, tem vários exemplos para mostrar. Tá? Então, no caso, eles formam a base. Aqui é interessante, né? Porque o espaço aqui, ó, o espaço aqui é o espaço R2. Tá? E aqui você tem, né? Você não precisa dizer subespaço mais, é o próprio espaço R2, né? Ele pode ser gerado pelos vetores pivô, P1 e P2, né? No caso, né? Tem P1 aqui, coluna e P2, né? P2. Como eles são linearmente, e a dimensão deles, né, dos componentes, é o mesmo do espaço. Tá? Por isso que não tem nome de subespaço. Né? É aquilo que eu falei, né? Eu tenho aqui o espaço, né, no caso, né, ele pode ser gerado por 2 vetores aqui. Certo? Nesse caso particularíssimo, né, eles são ortogonais, está vendo aqui? Ó, né? Esse vetor P1 e P2 são ortogonais. Se você fizer o produto escalar de P1 escalar P2, você vai achar 0. Mas são ortogonais. Né? Mas não ortonormais. Por quê? Porque o tamanho deles, né, que é o tamanho desse vetor, estão lembrados? O tamanho dele, né, o que você faz? Né? É raiz quadrada, né, de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Isso aqui é a raiz de 2. Né? Então é diferente o tamanho, né, é diferente de 1. Então o tamanho dele, mas são ortogonais, mas não são ortogonais. Nesse caso particular, tá, gente? Esse exemplo eu tirei da minha cabeça, tá? Se eu coloco um 3 aqui, né, eles são linearmente independentes, tá? Mas não são ortogonais. Mas no caso, gera o espaço R2. Tá bem claro. Vamos falar muito sobre isso. E vamos usar exatamente a aula anterior, tá? Isso aí, pode ficar tranquilo nisso aí, tá bom?